tema da live é sobre preceptoras no Brasil. Olá, professora, minha querida mestra. Olá, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Nossa, só assim, né, pra gente se ver na pandemia. É verdade, Paulo. Boa tarde a todos os seus seguidores. Então, hoje a gente vai ter uma aula a respeito de preceptoras no Brasil Imperial com a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos. Ela é professora titular da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do PROPED, do Departamento de Políticas, Avaliação e Gestão de Educação, DEPAG, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, da UERJ. E também ela é conselheira do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior. Celi, isso daqui é só o carimbo do teu e-mail. Eu descobri, lendo tudo isso, que eu não tenho nem roupa para ser teu amigo. Ah, deixa disso. Você esqueceu, Paulo, que eu sou sua amiga há muitos anos. É verdade. Paulo. E ela é autora desse livro aqui, que vai aparecer ao contrário para vocês, A Casa e os Seus Mestres. Ela desenvolve todo um trabalho a respeito de educação, obviamente, né? E com foco aí no Rio de Janeiro. E aí, essa ideia que a gente teve, né, que a Celi trouxe de fazer o tema, né, da live de preceptores, muita gente me pergunta a respeito da educação, como que era, né, um imperador que a gente teve, né, que escrevia, que gostava que se não fosse... Falava sempre bem de professores, né, da educação. A gente conhece muito bem o carinho que ele tinha pelo Colégio Pedro II, né, por toda essa questão da educação. Mas conta um pouco para a gente, Celi, como se dá essa questão dessa educação que não era nos colégios, era feita em casa, é isso? Uma parte dela? Sim. O que acontece? No século XIX, né, especialmente na segunda metade do século XIX, a educação ela era majoritariamente feita na casa por meio de preceptores e de professores particulares. Qual que era a diferença entre esses mestres? Os preceptores eram aqueles que residiam na casa dos alunos, tinham esse emprego que era já um emprego contratado para que eles morassem e acompanhassem o cotidiano nas casas que normalmente eram nas fazendas de café, as casas que ficavam mais distantes da corte. E os professores particulares eram aqueles que davam lição por casas, normalmente já na corte e nas áreas mais urbanas. Essa educação na casa, como eu chamo, que também é chamada de educação doméstica, ela era majoritária no século XIX, na segunda metade. Por que isso, Paulo? Porque nós sabemos que o número de escolas, embora o imperador fosse muito preocupado com as questões de educação, o número de escolas era muito pequeno. Nós temos alguns dados que são obtidos por fontes da própria imprensa, né, dos jornais, dos discursos que são colocados nos jornais de 1880, por exemplo, que dão conta que havia 4.000 escolas primárias e 3.900 professores primários num país que, pelo censo de 1872, tinha em torno de 10 milhões de habitantes e 135 mil alunos em torno disso. Então, é claro que era um número muito pequeno de escolas para atender a população letrada, que pelo número de periódicos que existia naquela época, a gente percebe que era uma população que tinha aprendido a ler e que consumia esse material de alguma forma e que não era na escola que essa aprendizagem tinha ocorrido. E, normalmente, especialmente se tratando de mulheres, era uma aprendizagem ocorrida na casa, através desses preceptores e desses professores particulares. Embora
o imperador, como você coloca, a partir dos anos de 1870, ele vai ter uma preocupação maior com a construção de escolas. E vai, inclusive, construir as escolas chamadas escolas palácio, na corte, não é? No Rio de Janeiro, ainda existentes, e que são, assim, monumentos a esse período em que o imperador faz esse investimento na construção de escolas, mas que, obviamente, não resolvem o problema em algo que se evidencia pelo país inteiro, mas que na corte é muito emblemático, essa contratação de preceptoras, não só na província do Rio de Janeiro, mas também, a gente constata pelas fontes, na província de São Paulo era muito utilizado. E hoje outros pesquisadores já localizam essa mesma modalidade de educação na casa e em outras províncias brasileiras também. Entendi. Celi, você está com fone de ouvido ou não? Não. Você tem aí perto ou não? Tenho. Você pode colocar para a gente? Coloca porque tá ruim. Tá dando eco. Eu acho que talvez melhore. Gente, assim, aqui é a vida, entendeu? É a vida como ela é. Não tem... Sim. E aí a gente tem, então, um monte... A gente tem um monte de mulher vindo para o Brasil, então, para ensinar. Sim, elas vinham com essa ideia de ensinar, mas também para exercer um trabalho que nos seus países de origem elas não tinham tanta possibilidade de atuar, porque na Europa, mesmo nos países mais desenvolvidos, as profissões possíveis às mulheres eram muito reduzidas. Levanta um pouquinho mais, o teu rosto está desaparecido agora. Tá, só vou procurar para pôr o fundo. Tá Enquanto bom. isso, você fala um pouquinho sobre as mulheres. Então, a minha primeiro contato com essas mulheres maravilhosas que vieram para aqui para ensinar foi com uma alemã, que a princípio eu achei ela insuportável, a Ina von Binzer. Ela veio e acabou sendo a preceptora da família Prado, em São Paulo. Ela escreve um livro, tem um livro chamado Os Meus Romanos, né, que são as cartas, né, e uma parte do que ela relata dessa educação no século XIX, entre a fazenda e a casa, né? Sim. E aí tem todo esse estranhamento, que não é um estranhamento tão diferente quanto o estranhamento da Maria Graham. Sim. Tá me ouvindo melhor agora? Tá melhor. Agora só ajeita um pouco a câmera para a gente ver melhor teu rosto, porque tá muito para baixo. A gente tá vendo a gente tá vendo do teu... Sobe mais. Aí, melhorou. Tá melhor? Tá. Tá melhor assim? Tá. Tá bom? Tá. E aí, então, a gente fala. E aí essas mulheres acabaram, então, vindo educar. Então, aí com esse déficit educacional, então criou-se um campo para que um mercado de trabalho muito interessante, porque era um mercado de trabalho que pagava muito bem para essas mulheres. A gente tem depoimentos de viajantes que colocam que jamais elas iriam conseguir ganhar nos países da Europa os salários que elas tinham no Brasil. Uma preceptora no Brasil, ela tinha um salário médio de 180 libras. Isso é muito dinheiro, se nós fizermos a conversão. Hoje, por exemplo, seria em torno de
mais ou menos mais de 250 mil reais, numa conversão aproximada que se consegue na internet, mas para a gente ter uma ideia do que isso significava na época, um professor, ele tinha um salário, esse salário convertido, 180 libras, convertidas para R$ 1.000, né, seria um conto, quase 2 contos de réis, à medida que um professor público, ele ganhava por mês algo em torno de 45 mil réis. Então, era muito menor o salário de um professor do que um preceptor. Por isso é que esse era um mercado que atraía mulheres estrangeiras, principalmente pelo salário. E aí a gente tem que pensar também num contexto em que, nas Américas, porque o Brasil era um destino sedutor? Porque também nós temos a América do Norte com a Guerra Civil, saindo da Guerra Civil. Então, o Brasil era o lugar onde elas tinham essa demanda por professoras e por, especialmente, mulheres estrangeiras que pudessem educar meninas para um bom casamento, para conseguirem serem boas mães, boas gestoras da casa, porque essa era a ideia. A ideia é que elas passassem esse modelo europeu, esse modelo da mulher, não é? Esse modelo que eles entendiam como o padrão de etiqueta, de beleza, de estética francesa, e que elas, então, trariam isso para o Brasil e passariam para as suas educandas através desse convívio na preceptoria. Então, esse mercado era um mercado muito movimentado. Os jornais têm sempre 1 ou 2 anúncios diários, mas você pode localizar até 10 anúncios diários de oferta e demanda de preceptoras. Tanto preceptoras que colocam anúncios oferecendo seus serviços, quanto fazendeiros que buscam preceptoras para ensinar as suas crianças nas fazendas localizadas nos arredores da corte. Agora, Celi, a questão, a gente está falando de, tudo bem, está dentro de educação, mas a gente está falando de mulher, século XIX, trabalhando. Uhum. Como que isso, havia algum preconceito em cima dessas mulheres que desembarcavam sozinhas no Rio de Janeiro, ou não? Como elas já vinham com essa aura de educadoras, aí elas eram aceitas? Como funcionava? Bem, Paulo, imagine como era você empreender uma viagem sozinha no século XIX para o Brasil de um porto do norte da Europa. Era uma aventura quase que inacreditável, porque se hoje nos causa algum senso de aventura irmos sozinhas, mulheres, não é, para algum país do Oriente, imagina naquela época, no século XIX, uma mulher que tinha essa ideia de arrumar sua bagagem, despedir da família, sem saber se ela iria voltar, porque havia toda essa dificuldade de comunicação, embarcar num navio que levava entre 1 e 2 meses, dependendo de qual porto europeu em que ela embarcasse, e vinha para uma terra completamente desconhecida, onde o seu único contato normalmente era com o consulado. Mas então, não havia esse... Ai. Eu acho que congelou. Vamos ver se voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Mas não havia um estranhamento Sim, por então parte elas dos... vinham... É porque eu estou vendo aqui as perguntas, Paulo. Elas vinham não, sozinhas. veja,
Não, mas elas vinham sozinhas. Calma, A pergunta é, elas vinham sozinhas? Sim. Elas vinham completamente sozinhas. Lógico, sim, completamente. Viriam com quem? Elas não eram solteiras, não tinham parentes, chegavam aqui e iam se empregar nas casas. Aliás, essa era uma condição, que elas fossem sem parentes, se não fossem casadas, fossem mulheres solteiras. Ina von Bizer é uma delas. Veio completamente sozinhas. Imaginem isso, atravessar o Atlântico naquelas condições, não é? E chegar ao Brasil, numa terra estranha, descer no Porto, descer no Rio de Janeiro, e então, de lá, ainda ter uma viagem. Primeiramente, elas ficavam na corte alguns dias, nos hotéis, eu já escrevi isso em alguns textos, localizados na corte, até que encontrasse uma colocação, encontrasse uma casa para educar meninas, ou meninas e meninos, e depois, então, elas iam para as fazendas, onde elas também não sabiam o que encontrar, porque dependia de cada casa e dependia de cada forma como aquela fazenda era gerida. A própria Ina conta suas experiências nas fazendas pelas quais ela passou e que em algumas até são experiências muito interessantes, que ela estranhava bastante os hábitos das famílias brasileiras, das fazendas onde ela viveu. Quanto ao preconceito, existia uma questão, que as viajantes, as mulheres que não eram brasileiras, as estrangeiras que vinham para cá atuar como preceptoras, elas eram vistas sempre como o outro, o que vem de fora, o forasteiro, não é? Então, o preconceito em relação a eles, ele era o preconceito em relação ao estrangeiro, mas não à mulher, porque elas estavam numa outra categoria, elas não eram daqui, elas não ficariam aqui. Então, elas eram vistas como pessoas que eram desculpadas por andar na Rua do Ouvidor sozinhas, porque elas eram estrangeiras. Então, até vários contos, né, várias obras da nossa literatura clássica se referem a isso. Quando você via uma mulher andando sozinha pela Rua do Ouvidor, provavelmente ela não era brasileira, sem dúvida. Ela tinha tranças, louras, usava luvas, o Machado de Assis diz isso. Miss Dollar. Miss Dollar, porque ela não era brasileira. Uma brasileira jamais faria isso. Então, elas eram vistas de uma outra maneira. Em relação às brasileiras, sim. Uma mulher brasileira que precisasse trabalhar para prover o seu próprio sustento, essa sim era vista como algo que não é natural. E a literatura também demonstra isso. Nós temos os vários exemplos, os romances, né? Yaya Garcia, Guiomar, assim, né? Na Mão e a Luva. Mas mesmo assim estava naquela coisa de permitido, né, essa mulher solteira brasileira dar aula como se fosse uma continuidade das suas funções de maternidade. Tem alguma coisa assim, né? Era um limiar, né? Uma coisa muito tênue, porque, na verdade, o ideal, isso fica muito claro na Mão e no romance A Mão e a Luva, quando a Guiomar, quando ela é feita filha da baronesa, né? Quem lembra dessa história, quem for buscar, que ela diz, a baronesa me tirou do colégio, não me cabe mais estudar, porque não vou mais ser professora. Isso já não é mais para mim. Agora eu sou filha de uma baronesa. Então, ali, o Machado de Assis demonstra muito bem isso, né? Como é que ele separa isso. A tarefa de educar nas casas, de ser professora, era para quem não tinha sustentação parental, para quem não tinha uma outra forma de viver honestamente, e que precisasse de uma profissão. Mas isso não era o natural da mulher. O natural da mulher era casar, ter filhos, gerir a sua própria
casa, e mesmo a mulher das classes intermediárias, dessa burguesia nascente, né, que já vivia na corte e que já era expressiva na corte do Rio de Janeiro. E isso era uma regra, que essas mulheres casassem, tivessem suas próprias casas e não tivessem profissão alguma. O fato de ter uma profissão era visto, sim, como você me pergunta, como uma mulher que não, digamos assim, entre aspas, isso tem várias fontes, não seguiu o caminho natural do que era quase uma desviada. Que as mulheres... mais ou menos. Agora, assim, qual que era a média, né? Estão perguntando aqui, preceptor é a mesma coisa que professor, né? Só que é chique, né? Falar preceptor, ou não? Não. É diferente. Muito diferente. Por quê? As preceptoras, eu coloco isso muito claro no meu livro, são categorias. As preceptoras eram essas mulheres estrangeiras ou até brasileiras que viviam na casa dos seus educandos, seus alunos, elas residiam com eles e elas faziam a educação ao longo de todo o período em que elas conviviam na própria casa. Então, havia a hora das aulas, mas também elas os acompanhavam em passeios, na missa, nas atividades cotidianas. O tempo todo elas estavam junto da família. Isso nós temos não só na literatura, mas em fontes documentais. Por exemplo, no Diário da Viscondessa de Arcoseiro, ela fala da preceptora dos filhos. Ela estava lá o tempo todo junto da família em todas as atividades. E assim como ela, outras famílias tinham seus preceptores. Isso também era uma forma de status. A família demonstrava status tendo um preceptor para os filhos. É diferente dos professores, porque os preceptores, eles não precisavam demonstrar nenhuma habilidade, o contrato era feito diretamente com os pais. Quem aprovava ou não, se ele era capaz de ser o preceptor, era a própria família. Ele não precisava demonstrar habilidades, ele podia até apresentar diplomas adquiridos na França, num conservatório de música, ou algum tipo de curso que ele tivesse frequentado, mas isso não era uma condição. Às vezes, os preceptores, a única coisa que ele tinha era a sua própria educação na Europa. E isso já lhe dava condições de ser preceptor no Brasil. Para ensinar brasileiro. Exatamente. Falar francês fluentemente, inglês fluentemente, era uma condição. E as coisas que uma moça havia aprendido numa escola francesa, como aluna, já a capacitava para ser preceptora no Brasil. Isso aconteceu muitas vezes, ela não precisava ter habilidades. É diferente das professoras. Essa condição de professora, ela já vai exigir que sejam comprovadas certas habilidades. E a grande diferença dessas nomenclaturas está quando os professores públicos, quando se passa a ter os primeiros concursos para professores públicos e que os estrangeiros são proibidos de prestarem esses concursos, já para se fazer uma diferenciação entre os professores e os preceptores. Então, isso é uma coisa importante. Os professores, para ser professor público e professoras, não era necessário ser cidadão brasileiro, ou cidadã brasileira. Não era possível ser estrangeiro. Então, isso já era uma diferença que fazia com que as preceptoras não pudessem se candidatar, pelo menos as estrangeiras, a esse lugar nos primeiros lugares de funcionalismo, não é? De professores nos quadros, quando as escolas começam a ter essa rede pública na corte. Agora, as perguntas aqui estão chovendo. Havia uma graduação, assim, elitista, do tipo assim, uma preceptora alemã é melhor do que uma francesa? Havia uma graduação de nacionalidades? Sim.
Paulo, agora eu vou dizer a mesma coisa que você diz sempre. Todas essas coisas estão escritas nos meus livros. Mas metade da... Bom, pessoal, vocês comprem o livro dela. Não, todas essas coisas estão escritas no meu livro e nos artigos, muitos deles não precisam ser comprados, estão disponíveis na internet, tem muita coisa disponível na internet que pode ser lida e que constam algumas dessas respostas, mas com relação à hierarquia das preceptoras, nós tínhamos assim, tudo no Brasil, você mesmo diz isso, nos seus livros, era francês, né? O Brasil era... O Rio de Janeiro uma Paris... Da França. Uma Paris dos trópicos, não é? Como os autores até colocam, e o Brasil, de maneira geral, gostava muito dos modelos europeus e dos modelos franceses. Se falava em francês, um francês no Rio de Janeiro não tinha nenhuma dificuldade de comer, dormir, se movimentar, porque os cardápios eram em francês, as lojas, os nomes se falava fluentemente, então tinha essa possibilidade. Então, as mulheres francesas eram, sim, preceptoras muito apreciadas. Mas as mulheres francesas também gozavam de uma reputação, por vezes, de bastante vanguarda, até por Paris ser o lugar onde se tinha como a civilização maior, mas também de onde vinha tudo que era mundano. Então, na verdade, as preferidas como disciplinadoras e como mulheres que iriam educar as crianças e torná-las completamente disciplinadas e obedientes eram as alemãs. Essas eram consideradas as melhores preceptoras. E aí se reunia dois aspectos muito importantes. Um é que as leis prussianas, em relação à mulher, eram muito rígidas. Nós vimos isso, né, Paulo? Então, eu estava lendo o teu artigo, eu estava lendo no teu artigo. E elas mesmas queriam sair de lá e se libertar, muitas vezes, até de um marido violento, porque as leis não as protegiam. Não. Então, elas por vezes, queriam fugir até de um cativeiro dentro da própria casa, porque tinha essa questão, e era interessante ir para algum lugar onde ficassem bem longe dessas situações que a lei, elas estavam totalmente sob a responsabilidade do marido, e o marido inclusive na questão de ganhos, né? Acho que exatamente. Eu estava lendo o artigo, o que ela ganhava ficava com o marido, né? Não tinha... Com o marido. Tinha estados na Alemanha que podia bater à vontade, desde que não matasse. Então, acabava virando meio que uma forma de fugir desse ambiente, né? Exatamente. Então, tinha isso, por um lado, essa questão, e, por outro lado, esse alto salário que era pago às preceptoras, e também essa ideia de que as preceptoras alemãs seriam excelentes para a educação das crianças. Então, se reunia todas essas condições, e isso fez com que muitas preceptoras tenham vindo, né, dos estados germânicos e tenham aportado no Brasil, entre elas a própria Ina von Binzer, que, como deixou o seu cotidiano, não é, um diário de todas as suas aventuras e desventuras do Brasil, nós tenhamos notícia do seu dia a dia nas fazendas e nos colégios que ela passou por aqui. Mas, além delas, também as inglesas eram tidas como preceptoras muito também apreciadas pelas famílias que contratavam mulheres estrangeiras. Então, mais ou menos nessa ordem, né? Alemãs, inglesas, francesas e estrangeiras de maneira geral, porque
o que as diferenciava era falar francês, tocar piano muito bem, ter habilidades, exatamente, ter habilidades com bordado, habilidade com costuras, habilidade com veludos, habilidade com rendas, habilidade com determinados tipos de coisa que hoje nós nem sabemos mais, porque são tipos de bordados que não existem mais, caia, ou coisas que caíram em desuso, mas que eram muito importantes na época. Então, eram diferenciais que faziam com que elas fossem contratadas e que se reuniam esses conhecimentos aos conhecimentos de educação formal propriamente, conhecimentos de gramática, de línguas, de aritmética, de história das religiões, porque eles estudavam isso, às vezes ciências, astronomia, eles gostavam também disso, era uma moda, até porque seguiam um pouco os gostos do imperador. E isso você sabe bem mais do que eu, né, Paulo? Mas aí deixa eu te perguntar uma questão que agora a idade virava em torno de 30 anos dessas mulheres. Bem, idade também é um capítulo à parte. Está no livro, também está no livro. Não, mas é um capítulo à parte, porque é uma coisa interessante para nós, né? E para mim, para você, Paulo, então muito interessante, porque nós dois seríamos considerados completamente. Porque 30 anos, naquele momento, era considerada uma pessoa de meia idade. Eu tenho 32, então. A Celi tem o quê? 29, está quase chegando. Então, era meia-idade, porque com 60 anos, uma pessoa que alcançasse os 60 anos era uma pessoa que tinha sido bastante longeva, teria tido uma vida altamente longeva, tendo em vista que era uma parcela pequena da população chegava até os 60 anos. Então, 30 anos era uma pessoa de meia idade. O que a gente encontra nos jornais, nos anúncios? Eles sempre preferem, dão preferência, solicitam que a preceptora seja de meia idade, ou seja, que ela tenha 30 anos. E elas, quando se oferecem, elas colocam uma mulher de meia idade. E aí a gente já sabe que isso se refere aos 29, 30, 31 anos, porque se casava entre os 16 e os 22 anos. A partir dos 20 anos, quando uma mulher não estava casada a partir dos 20 anos, ela já tinha passado do período dos pretendentes e do casamento ter sido acertado pelos pais. A gente vê isso também muito bem no Diário da Viscondessa. Quando a Viscondessa se casa, ela já é uma mulher que passou um pouco da idade de casar, e isso porque ela tem 20 e poucos anos. E ela deveria já ter casado bem antes. Talvez por isso o pai a deixa casar com um médico das fazendas, coisa que não é natural. Entendi. Agora, a gente vê aqui nos seus estudos, em cima dos anúncios dos jornais, que essas preceptoras, elas também se ofereciam, elas não só olhavam as vagas que tinha, como a Ina von Binzer fala, que a vaga para as preceptoras está misturado com a venda de escravos e escravos fugidos, né? Está na mesma seção de jornal, quer dizer, é propriedade, né? A gente está querendo também alguém para ensinar os nossos filhos do mesmo jeito que quer vender ou achar a propriedade do escravo. Além disso, elas também se ofereciam, então elas podiam colocar anúncios nos jornais oferecendo os seus trabalhos de preceptoria, e aí se correspondia, mandava-se para lojas, né, na Rua do Ouvidor ou para o consulado, etc. Entretanto, aqui eu fiquei uma curiosidade. Se contratasse uma alemã, se contratasse uma francesa ou uma inglesa, como
que se dava, esperava-se que essa família, então, seria uma classe elevada. E que as pessoas, e ela ia trabalhar com pessoas que sabiam minimamente falar aquele idioma. Mais ou menos, Paulo, porque, como você sabe, a comunicação se dava em francês. O francês era a língua corrente entre essas pessoas. Então, na verdade, por vezes essas preceptoras, quando chegavam no Brasil, elas tinham pouquíssimo conhecimento de português. A própria Ina tem momentos no livro que ela diz: eu não estou entendendo muito bem o que a senhora está falando, mas eu acho que não é uma coisa muito bonita. Mas eu penso que ela deve estar dizendo algo que é ofensivo, mas não estou entendendo muito bem. Porque o conhecimento delas de português era bastante limitado. Mas elas tinham uma comunicação que se dava entre eles, nos salões e entre as famílias, nos saraus, era sempre em francês. O português, como você sabe, era reservado à privacidade e mais entre as famílias e os serviçais, né, que acompanhavam. Mas assim, e essas crianças, elas tinham quanta idade? Quer dizer, de repente é um bando de criança pequena que nem o português sabia direito e que de repente tinha que lidar com uma mulher que ia cuidar delas numa outra língua. Sim, isso era uma das questões que as crianças enfrentavam e que fazia com que muitas tivessem assim um verdadeiro pavor das preceptoras, né? A Sophie de Rozan, ela fala que esse mundo do século XIX era um mundo assombrado pelas fraulens, pelas madames, pelas preceptoras, que elas eram assustadoras. E há, assim, memórias, biografias, em que, especialmente europeias, onde isso de escrever diários e biografias foi mais estimulado, onde mulheres contam lembranças das suas preceptoras que são pavorosas, são terríveis. Tem um texto que eu escrevi, eu acho que está na internet também, de uma preceptora de crianças francesa, Madame Geslan, dos passarinhos? Que a cada vez que as crianças erravam uma lição, ela deixava, as crianças tinham gaiolas penduradas na sala onde elas estudavam e cada criança tinha um bengali. O meu texto até se chama Morte dos Bengalis. As crianças tinham, cada uma delas tinha os seus bengalis nas gaiolas e cada vez que elas erravam uma lição, a preceptora deixava os bengalis sem água e sem comida e as crianças viam os bengalis morrerem por conta da sua incapacidade de responder às lições da preceptora. Então, assim, eram realmente... E elas se diziam russonianas e se diziam extremamente modernas, porque elas não usavam castigos físicos. Elas usavam castigos que, segundo elas, eram os mais modernos da época, que eram os castigos psicológicos, que substituíam os físicos. Por isso, elas não usavam palmatórias, elas não usavam nada que encostasse nas crianças, mas usavam outros que, segundo elas, eram mais eficazes. Então, há, assim, muitos depoimentos nesse sentido das preceptoras que tinham essas práticas bastante assustadoras e que traumatizaram gerações, né? Agora, tem um monte, tá pulando um monte de Barral. E aí, isso vai ser uma outra live sobre a Barral. Barral não é comigo, Barral quando a Cristina que tá aqui e olha, tá farto fazer live com a Barral com ela. Mas vai sair. A questão da Barral, mas isso é legal falar com você esse ponto. Você acha que poderia ser simbólico a escolha
do imperador do Brasil ao colocar uma preceptora brasileira para cuidar das suas filhas? No meio de tanta gente contratando preceptoras estrangeiras, pode ser algo simbólico? Acho que ele não o fez por ela ser brasileira. Eu acho que ela ser brasileira foi um detalhe, porque na verdade não, e até que não era para o bem, era uma pena que ela fosse brasileira, porque na verdade ele a contratou por ela estar e ter sido uma dama da irmã na corte francesa. Ele a contratou pelas referências da corte francesa. Ele a contratou pela história que ela tinha junto à corte francesa e pela história que ela tinha junto à irmã, na inserção da irmã na sociedade francesa. Precisou dela na sociedade francesa. Então, o fato dela ser brasileira não ajudou e também não atrapalhou. Talvez tenha auxiliado à medida que ela pôde vir para o Brasil com mais facilidade, porque ela aqui tinha o engenho e já vinha, não é? Já estava e ficaria mais fácil. Já ficaria mais fácil dela se deslocar para o palácio e então ser preceptora das duas princesas. Mas a referência que a faz ser não é a referência de uma brasileira ilustre. Ser brasileira. É a referência que ela tem justamente da sua passagem pelos salões. Continua sendo eurocêntrica a questão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Era isso, até porque era necessário para as princesas também esse modelo que depois vai ser até muito útil, tendo em vista os casamentos que eram pretendidos para as duas, não é? Entendi. Agora, você tem alguma história muito curiosa a respeito de alguma dessas preceptoras estrangeiras que você estudou, que vieram para cá e alguma virou dona de fazenda? Alguém ficou por aqui? Você descobriu alguma coisa sobre isso ou não? Bem, eu acho que muitas delas, Paulo, ficaram sim por aqui e sem dúvida acabaram por casar, constituírem família e de alguma maneira, à medida que elas casaram, tiveram família, elas acabaram fazendo elas apagaram esse passado de preceptora. Porque talvez a história... Nós temos muitas histórias relativas a essas preceptoras. E que essas histórias vêm com elas da própria Europa. Nós não podemos afirmar que mulheres eram essas, que tipo de passado elas traziam. Muitas delas podem ter vindo fugidas de diversas perseguições, não só perseguições econômicas, de dívidas, mas religiosas e até perseguições morais, não é? Nem todas podem ter sido mulheres virtuosas. É possível que tenham vindo algumas que queriam se libertar de uma vida mais ou de uma história, complicada. Né? De uma começar vida... uma história nova. Exatamente, começar de novo uma outra vida já estando mais velhas. E aqui viraram madames de respeito. Isso há fontes que falam disso. Alguns viajantes dizem isso. Vi mulheres tapadas de luxo no Brasil que escondiam suas vergonhas. Isso tem algumas falas sobre isso de viajantes. E o que acontece? Então, essas histórias, à medida que elas vêm, começam a trabalhar, algumas criam colégios e outras casam. E na von Binzer, não, ela volta para a Alemanha. Mas muitas ficaram por aqui, casaram, constituíram família. E o que elas fizeram?
o que elas fizeram foi um apagamento dessa memória. Essa memória foi apagada e um silenciamento da própria prática. Eu acho que a história mais importante de se ressaltar sobre as preceptoras hoje é a história do silenciamento. Essa história da educação, ela tem muitas vezes começado na história da escola. E a história da educação não começa na história da escola, ela começa antes, ela começa na história de uma educação que era feita na casa, de uma educação doméstica. E essas mulheres, com a hegemonia da escolarização e da escola, elas vão sendo silenciadas, apagadas, mas apagadas de tal forma que mesmo o olhar dos pesquisadores, às vezes, nos jornais do século XIX, passavam por anúncios dessas mulheres no jornal e isso não era visto. Então, hoje, se você for com essa intenção de ver, você vai encontrar centenas de anúncios e vai ver centenas de mulheres. Eu imagino que entre as décadas de 1870 e 1890, nós tivemos uma ordem de milhares de mulheres, não é? Talvez não muitos, mas talvez em torno de umas 3.000, até entre 3 e 5.000 mulheres que entraram no país e atuaram como preceptoras, não é, nas diferentes províncias, com relevância na província do Rio de Janeiro, de São Paulo e nas províncias que eram as províncias mais ricas e que tinham mais condições com famílias que podiam arcar com esses custos que eram altos. E essa foi uma prática e uma modalidade muito utilizada, foi uma modalidade na qual essas elites todas foram educadas, homens e mulheres, homens inicialmente, antes de ir para a escola, as mulheres às vezes nem passaram por colégios, aprenderam a ler e escrever com preceptoras, e essa história foi uma história silenciada. Então, a coisa mais interessante a se falar sobre essas mulheres é descobri-las, é tirá-las do silêncio e é trazer essa história dessas mulheres à tona para que elas sejam recolocadas no seu lugar da historiografia e que elas possam ser pesquisadas, analisadas, redescobertas, porque é possível que ainda se tenha algum vestígio a descobrir em alguma biblioteca, em algum museu, algum manuscrito, algo que tenha ficado, esses seus milhares também de seguidores, quem sabe encontram uma carta, alguma coisa, um papel, um manuscrito de alguma delas que ficou guardada, esquecida em alguma fazenda, em alguma gaveta, em algum armário. Quem sabe, né? Nossa, isso é em algum legal. porão. Me conta uma coisa, estão perguntando aqui como que elas pagavam as viagens. Tinha umas que eu li no... só uma observação. A Celi ela me deu uma lição de casa, ela me passou um texto que ela escreveu para essa live aqui, chama-se Preceptoras Estrangeiras para Educar Meninas nas Casas Brasileiras do século XIX. E aí, nesse texto que vocês acham na internet, existe a questão de que algumas até mandavam, elas colocavam anúncio antes no jornal, ainda na Europa, né? E aí as famílias, contam um pouco isso. Algumas, não são muitas, porque essa viagem também era muito cara. Então, algumas, elas já vinham para cá solicitando, já com a contratação certa, e solicitando aos contratantes que enviassem as despesas da viagem, ou que pagassem a despesa da viagem. Então, elas já incluíam nesse pagamento anual também as despesas da viagem, ou o consulado adiantava, havia uma série de coisas, uma remessa que era feita para o exterior do dinheiro dessa passagem, que não era barata, era bem cara, e isso já estava dentro das despesas. Algumas não, algumas vinham por conta própria
no sentido de entrar em contato com o consulado, e os consulados, eles nesse momento, eles atuavam tentando fazer essas colocações. Também era um mercado que, me parece, as fontes ainda não deixam isso claro, eu ainda estou fazendo essa pesquisa, é uma pesquisa ainda em andamento, mas me parece que os consulados faziam uma espécie de agenciamento dessas mulheres, eles tinham esse papel também. De toda maneira, os consulados eles tinham uma relação entre os contratantes e as contratadas. O consulado, eles sabiam onde elas estavam, eles aconselhavam. A própria Ina fala do cônsul alemão nas suas cartas. E do Mas pastor a gente percebe... também, quer dizer, igreja Isso. e... Também. Mas a gente percebe em outros anúncios que muitas delas colocavam que o contato para serem contratadas era o consulado. Tanto o consulado da Suécia, consulado da... acho que tem consulado, aparece o consulado da Bélgica, consulado da França, enfim, diversos consulados que são citados como consulados para essa contratação que era feita naquele momento, que elas deixavam as suas indicações, né, pelos jornais, ofereciam os seus serviços, e os interessados, então, as procuravam através das referências no consulado. Era mais ou menos assim. E como que, assim, acho que o nosso tempo já está acabando aqui, daqui a pouco a live vai acabar. Como que a mãe, como que ficava a figura da mãe junto com a figura dessa preceptora dentro do ambiente familiar? Ela estava subordinada à mãe, ou a mãe, tipo, cuida você? Paulo, olha, a gente tem, assim, 3 tipos de fontes para fazer essa análise. Uma é a literatura, que são os livros, né, que a gente vê Machado de Assis, que retrata muito bem isso, em que essas preceptoras se dão tão bem com as suas, digamos assim, contratantes, com as senhoras da casa, que por vezes se tornavam até amas, para sempre, ficavam damas de companhia. É o caso, por exemplo, eu acho que talvez A Mão e a Luva tem isso, a baronesa, ela tem uma dama de companhia que foi preceptora da filha. Então, na literatura, isso aparece muito bem. Quando a gente vai para as fontes, que são fontes documentais, como, por exemplo, o Diário da Viscondessa, a relação dela com a dona Sara, que é descrita no diário, é uma relação que parece muito, muito interessante, é uma relação muito boa, porque ela, inclusive, quando o marido, Castro, despede a preceptora porque decide mandar os filhos para uma escola, para um colégio, porque são meninos, os filhos são todos homens, e ele então decide que eles vão para uma escola. E como era ele que tomava a decisão, ela não participava da decisão, ela escreve no diário que ela sente muita pena da preceptora. Então se percebe que por ela teria ficado com a preceptora. Ela gostava da dona Sara. A dona Sara participa de todas as atividades junto com ela, era como uma dama de companhia também. E quando nós vamos para outra fonte, que aí já é também uma literatura, mas um ego-documento, mais voltado para isso, que é a Ina von Binzer, ela fala das casas, não é? Das donas das casas onde ela trabalhou, e ela fala de algumas com simpatia, especialmente da última casa, quando ela diz que a dona da casa era uma senhora muito educada e elegante, mas também fala muito mal da primeira casa, onde ela diz que ela coloca, não é, tudo que ela vê nessa primeira senhora como características da mulher brasileira. Então, ela faz um estereótipo a partir daquilo que é o primeiro contato que ela tem com aquela dona da fazenda onde ela vai trabalhar. Então, são relações que
que não se pode generalizar, ocorriam, dependiam, claro, das pessoas, mas que, por vezes, eram relações bastante amigáveis, até porque eram pessoas, normalmente essas mulheres eram mulheres sozinhas, e que elas vinham também no intuito de constituir algum tipo de núcleo, e que, se ficassem aqui, precisariam deste núcleo até para sobreviver. Entendi. E estão comentando aqui que é por isso que precisava ser de meia idade, para não dar problema com o marido. Ah, sim, isso é claro também, havia isso, lógico. Mas depende do marido aí, né, no caso. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Olha, falta 5 minutos para acabar a live. Eu vejo aqui milhares de perguntas, Paulo, tem muita mensagem. Mas não tem condição, Amas de leite, assim, não daria, porque as amas de leite são completamente diferentes das preceptoras. Não tem nada a ver. A Celícia tem um quadro, né, nesse livro aqui falando, né, sobre essa estrutura, sim, né, como que as amas eram aquelas que tinham uma outra incumbência, uma incumbência muito mais de cuidados. A preceptora, ela tinha um fazer que era voltado para a educação, uma educação formal, uma educação que era uma educação que vai equivaler à escola. Essas crianças não iam à escola. De cuidado exatamente, maternal. Elas não iam à escola, elas faziam essa educação, elas tinham essa formação no ambiente doméstico, por isso é que nós chamamos de educação doméstica, né? A educação na casa. E elas eram mulheres que vinham com essa intenção de serem educadoras da casa, de fazerem esse serviço. Elas não eram uma coisa importante, Paulo, para a gente fechar, é que as pessoas sempre me perguntam como elas eram tratadas, como empregadas ou como pessoas mais com uma condição melhor dentro dessa estrutura da casa. Esse limite é muito tênue, porque elas não eram tratadas como qualquer empregado da casa, mas também elas eram consideradas como devendo prestar aqueles serviços que fossem solicitados. Por exemplo, quando havia um sarau, uma coisa que uma das preceptoras conta no livro é que ela ficou tocando a noite inteira o piano, porque havia um sarau e os donos da casa pediam que ela tocasse. Então ela tocou a noite inteira o piano e aquilo a entristeceu muito, porque ela teve que ficar, ela não aproveitou nada, ela só tocou. Porque o papel dela era tocar o piano. Fazer parte do entretenimento. Exatamente. Então, essa era a diferença entre ser da casa e ser a preceptora que era contratada para aqueles serviços. Só uma outra pergunta. Qual que é a média que essas crianças começavam a receber essa educação com a preceptora? Quando se contratava uma preceptora para uma casa, se contratava para todos os filhos daquela casa, para toda a parentela. Então, normalmente, essas famílias das fazendas, né, dos grandes senhores, das fazendas de café, eles tinham muitos filhos, né, Paulo? E esses filhos as idades eram normalmente um por ano. Então, você tinha crianças de 5 em casa, né? 12 de 5 a 14 anos, 14. Porque os de 16 já tinham ido para a escola. Então, os que estavam em casa, todos tinham aula juntos com a preceptora. Uma aula que era individualizada. Ela dava aula para o de 5, relacionada àquilo que o de 5 iria aprender. E para cada um, ela tinha um plano especial de educação. Mas eles estudavam juntos no ambiente que era o ambiente de estudo de todos da casa. Então, obrigado, Celia, que o nosso tempo vai acabar, vai encerrar a live aqui. Quero te agradecer muito por essa aula show aqui e todo mundo que nos acompanhou até agora.